funciona. Então, acho que... Bom, terminei esse corte, mas isso é outra coisa que merece comentário. Que eu também falo que se ao invés das conversas com jornalistas fosse um debate, isso seria colocado de maneira bem clara ali. Que é o seguinte, beleza, ok, vocês estão dizendo que é um erro dizer que a gente não pode descumprir decisões manifestamente ilegais do STF. Então o STF ele pode decidir qualquer coisa e o presidente da República ele tem que acatar, porque o STF é a Corte Máxima de Justiça, é isso. Agora vamos supor que o STF, como fez recentemente, declarando inválido o sigilo de fonte de um jornalista do Maranhão que fez reportagens sobre o Flávio Dino estar utilizando, acho que carros oficiais, alguma coisa assim, não me lembro exatamente a natureza da reportagem. Mas isso aconteceu. E aí o STF decide isso. E aí, você vai recorrer a quem? Você vai recorrer ao próprio STF. Aí o STF vai dizer, não, sim, a decisão está correta. Mesmo quando a letra da lei... você olha a letra, porque você é alfabetizado, você não é imbecil, e a lei está dizendo que não pode. Mas o STF está dizendo que pode. Por exemplo, o inquérito das fake news, que é um escândalo também, né? O inquérito das fake news do Alexandre de Moraes, que ele fez ex officio contra a Cruzoé, é ilegal, tem vários vícios de ilegalidade. E aí você olha e você percebe os vícios de ilegalidade. Aí você recorre ao STF, que está asseverando uma posição que é manifestamente ilegal, vai dizer, não, cumpra-se esta decisão aqui que é ilegal. E aí, você faz o quê? O que é feito a partir daí? Aí, se o STF resolver decidir qualquer coisa, mesmo as manifestamente ilegais, você precisa obedecer. Simplesmente porque o STF mandou. Então o STF é a própria ditadura. Daí a gente entende com certas ressalvas, porque obviamente se trata de um exagero, quando os bolsonaristas falam que nós vivemos numa ditadura do judiciário. Os bolsonaristas dizem isso porque eles pegam o inquérito das fake news do Alexandre de Moraes e eles mostram que o inquérito é viciado em ilegalidades. E é. E eles falam, então é uma ditadura, porque o STF está desrespeitando a Constituição, não está agindo com zelo constitucional. O que o STF está fazendo? Ele está fazendo uma decisão manifestamente ilegal, expedindo uma decisão ilegal, e você é obrigado a obedecer. E aí você pode recorrer. Mas aí você tem que recorrer a quem? Se a Corte Máxima de Justiça é o próprio STF. E se no final o STF asseverar que a decisão ilegal tem que ser cumprida? É óbvio que isso não tem sentido. É evidente que a essa altura do campeonato, em que nós temos uma Corte de Justiça que está desmoralizada e que tem, sim, cometido uma série de decisões ilegais. As pessoas estão vendo isso acontecendo. Esta Corte de Justiça precisa ser parada de alguma maneira. É necessário gerar algum tipo de impasse institucional. Quem teve pela primeira vez a ideia dessa coisa de não cumprir decisões ilegais fui eu. Falei várias vezes isso, várias e várias vezes. Que era assim que deveria ser feito. Teve um programa que eu fiz quando ainda estava rolando a live da missão, tinha um negócio da live da missão, eu fiz uma live da missão rapidamente, onde eu fiquei estressando as possibilidades. O que um presidente faria se viesse a decisão do STF. E eu fiquei insistindo nisso, não, tem que haver algum tipo de impasse institucional. Você está no meio de uma operação policial de libertação dos caras que estão na favela, num complexo, como o Renan dá várias vezes esse exemplo. Aí você vai fazer o quê? Você vai parar tudo? Vai colocar todas as pessoas em risco de vida? Tanto os habitantes da favela, a população da favela, quanto os policiais. Aí você coloca os policiais e os habitantes da favela em risco porque, sei lá, Flávio Dino achou por bem dizer que não pode fazer aquilo ali. Porque ele tem uma interpretação sobre a doutrina dos direitos penais da Alemanha e ele acha que não cabe. Pô, isso é absurdo. E o que os jornalistas respondem? Eles se atêm, quer dizer, se atêm assim, a um... Não, a gente tem que seguir isso aqui, porque isso aqui é populista, isso aqui não pode... Sim, mas como é que vai resolver então o problema do STF? Porque assim, se tivesse uma solução para o problema do STF, não precisaria descumprir nenhuma ordem, porque as ordens do STF todas seriam manifestamente legais. Eles são os juristas mais importantes do Brasil, eles estão na Suprema Corte. Então basta eles fazerem ordens legais que todo mundo vai cumprir. Então qual é a solução? Assim, qual é a solução? Não pode descumprir. Tá, vai fazer o quê? Então você vai cumprir tudo. Mesmo quando for um absurdo, mesmo quando for a coisa mais ilegal do mundo, se o STF quiser falar que, sei lá, suspender a liberdade de expressão
no Brasil, como de certa maneira o STF tentou fazer com os bolsonaristas e tenta fazer, aí você vai ter que aceitar. E todo mundo vai ter que aceitar. E o presidente vai ter que ficar caladinho, colocar o rabinho entre as pernas e dizer: STF, senhor, por favor, é isso mesmo que vai. Óbvio que não. Orlando Lima chegou. Boa. Vamos colocar o homem aí. Opa! Salve, salve! E aí, grande? Deixa eu ver se Salve, salve, como que estão? não te ouço. Pera. Não me ouve? Oi, tá ouvindo agora? É, não ouço. Não, Tem que dar um jeitinho nada. aqui, calma aí. Mas vai se resolver. Peraí. Bom, aqui tá normal. O rapaz está dizendo que deixou muitas brechas. Eu acho, olha, comentando aqui que você... Em termos de dogmática jurídica, tudo isso pode ser mais refinado. A gente futuramente pode escrever mais sobre isso, sabe? Entrar nas filigranas da dogmática jurídica, do que seria, por exemplo, uma recusa a obedecer uma decisão manifestamente legal. Se existem doutrinas jurídicas que, de alguma maneira, cobrem a questão da recusa intencional à obediência de decisões legais por parte do Poder Executivo, talvez hajam várias doutrinas jurídicas, atuais e antigas, que tenham versado sobre isso. Eu não considero que isso é impossível. Então dá para refinar mais, mas o ponto, para além de qualquer tipo de refinamento dogmático, de qualquer tipo de refinamento jurídico, o ponto essencial é a geração de um impasse institucional necessário para que uma instituição que está exorbitando pare de exorbitar. Se você não tem isso, você não